Olá! Hoje vou contar-vos uma história. A história de uma das minhas maiores paixões, o Portimonense Sporting Clube. É natural que existam vários livros e documentários sobre a história dos clubes grandes, mas com os clubes mais humildes já não é bem assim, precisamente por essa razão. Sobre a história do Portimonense, por exemplo, só existe um livro que eu saiba que foi editado quando o Portimonense fez 89 anos, em 2003, e que serviu de base para este trabalho. Este livro foi escrito pelo jornalista Armando Alves, do Record, e contou com pesquisas de Ana Paula Sousa, mas infelizmente já não se encontra no mercado. Por isso sinto que já está na altura de contar esta bonita história numa espécie de homenagem de documentário amador, não só para as pessoas que não tiveram acesso ao livro, mas também para as gerações mais novas poderem conhecer a história do clube mais emblemático do sudoeste continental português, o primeiro clube algarvio a ir à Taça UEFA. Ah, pois é. É do conhecimento geral que foi o influente Império Britânico que a partir do século XIX levou a modalidade do futebol até aos quatro cantos do mundo. Com as várias rotas marítimas e trocas comerciais, havia marinheiros e trabalhadores ingleses espalhados por tudo o que era porto por esse mundo fora e frequentemente eles fixavam-se nessas cidades costeiras. Muitos foram os clubes que nasceram dessa forma. No nosso caso, havia um portimonense chamado José Pires de Azevedo, filho de pai português e de mãe inglesa e que por isso teve a oportunidade de ir estudar para Londres. Naquela altura já o futebol era o jogo da moda, portanto foi com naturalidade que José Pires de Azevedo trouxe de Inglaterra para Portimão uma bola e umas chuteiras em biqueira de aço e forradas a cabedal. Agora podem até não achar muito bonitas, mas acreditem que para a altura eram topo de gama. José Pires de Azevedo apresentou a modalidade aos portimonenses e em 1902 já a imprensa local relatava a realização de jogos de futebol aqui no local onde nos encontramos. Hoje é a conhecidíssima Praça Manel Teixeira Gomes, o epicentro da Baixa Ribeirinha de Portimão, mas na altura chamavam-lhe o Aterro do Cais. Também Portimão ainda se chamava Vila Nova de Portimão. E com o futebol a ser praticado com alguma frequência aqui neste local, estavam então dados os primeiros passos para a criação de uma coletividade desportiva. Antes e depois de cada jogatana, a rapaziada reunia-se numa antiga sapataria que havia aqui neste prédio que recentemente foi restaurado, mesmo à entrada da rua Santa Isabel. A porta da sapataria do mestre Amadeu Figueiras de Andrade tinha uma visão privilegiada para com o improvisado campo do Aterro do Cais e com o tempo que os praticantes aqui passavam, num instantinho o mestre sapateiro começou a ganhar o gosto pela modalidade. Este ponto de encontro deu lugar a conversas, as conversas deram lugar a tertúlias, as tertúlias cada vez tinham mais audiência, até que um dia, no dia 14 de agosto de 1914, em pleno início da Primeira Guerra Mundial, nesta mesma oficina foi fundado o Portimonense Sporting Clube. E quem foi o sócio número 1? Precisamente o mestre sapateiro Amadeu Figueiras de Andrade. A oficina foi, de resto, a primeira sede improvisada do Portimonense. E é uma pena que não haja aqui qualquer lápide ou menção a um acontecimento que viria a ser tão importante quer para a cidade, quer para a região. A maior parte dos custos era mesmo suportada pelos próprios jogadores, que pagavam as deslocações, pagavam os equipamentos, pagavam tudo o que fosse preciso. A ideia de patrocinadores no futebol ainda iria demorar alguns anos a chegar. Pode-se dizer que o Portimonense viveu durante 11 anos na clandestinidade. Isto porque só em 1925 foram aprovados os primeiros estatutos pelo governador civil de Faro. Decisão motivada não só pela conquista da Taça Miguel Cruz, mas também pela taça oferecida pelo Presidente da República da altura, Manel Teixeira Gomes, que nasceu precisamente em Portimão, na casa que se encontra por trás de nós e que pode ser visitada por quem quiser. Nos primeiros estatutos define-se formalmente os equipamentos que o clube envergaria: uma camisola com riscas verticais pretas e brancas, calção branco e meias pretas. Fica também definido o emblema, uma águia sobre um escudo com as cores do clube, preto e branco, e com as letras PSC entrelaçadas. José Brás, irmão do poeta João Brás, foi o primeiro treinador do Portimonense numa altura em que o clube começava a organizar-se. Mas temos que ser francos, os resultados do Portimonense no início não deixaram grandes saudades.
Na década de 20 e inícios da década de 30, o Glória ou Morte era o maior rival do Portimonense. Apesar de atualmente só fazerem bailaricos, e muito bons, por sinal, eles chegaram a vencer o Campeonato do Algarve em 1932. A pujança do Glória ou Morte naquela altura era tanta que quase levou o Portimonense à extinção. Além de uma grande equipa de futebol, eles tinham ainda uma belíssima sede que era um chamariz para muita gente, o que se traduzia em preciosas receitas. O impacto do Glória ou Morte naquela altura foi tanto que o Portimonense teve que abandonar a sua sede, que ficava no primeiro andar da oficina do mestre Amadeu Figueiras de Andrade, por não conseguir cumprir com as despesas. A juntar a isso, o precário Aterro do Cais deixava de cumprir os requisitos para receber os jogos. Havia apenas uma pequena cercazinha em madeira, o que impossibilitava a cobrança de bilhetes, e o piso era altamente irregular, pelo que estava na altura de pegar na bola e ir para outro sítio. O Portimonense cimentou a sua posição de clube mais representativo da já então cidade a partir de meados dos anos 30. Na época 35-36 foi campeão do Barlavento, venceu a Taça do Algarve e participou pela primeira vez no campeonato da Segunda Liga. Na época 37-38 foi campeão do Algarve pela primeira vez. Estamos agora junto à EMARP, Empresa Municipal de Águas Residuais de Portimão, mas isto no final dos anos 20 era o campo das Alcaçarias. O Portimonense adquiriu estes terrenos com a ajuda de Francisco Bivar, que se deu uma fatia de terreno para que o campo pudesse ter as medidas mínimas, e a partir de então o Portimonense passou assim a dispor de casa própria com as condições necessárias para a prática do futebol. O clube migrou entretanto para esta sede, por cima da casa inglesa, que ainda se mantém e onde se reúnem os sócios mais antigos. Rapidamente o campo das Alcaçarias começou a ficar pequeno para as cada vez maiores aspirações e dimensões do Portimonense, o que obrigou os responsáveis do clube a pensar numa solução a curto prazo. A ideia dos dirigentes foi lançar uma subscrição pública para sócios e adeptos do Portimonense com vista à compra de um novo terreno, que ficava uns metros mais à frente. Em 1937, a escritura para a compra dos terrenos foi assinada e logo o Portimonense começou a jogar no local que hoje todos conhecemos. O terreno tinha 14 mil metros quadrados e na altura até se falou em construir, além do estádio, uma pista de ciclismo e campos de basquete. Como se verifica hoje em dia, nada disso veio a acontecer. O Glória ou Morte foi gradualmente perdendo o seu fulgor e durante os anos 40 o Boa Esperança, cuja sede se encontra atrás de mim, era o principal rival do Portimonense aqui na cidade. Vários foram os jogadores que serviram quer o Portimonense quer o Boa Esperança e foi justamente graças a estes dois emblemas que a cidade de Portimão viveu os seus derbys mais intensos. Hoje em dia o Boa Esperança é um clube célebre pelos seus teatros de revista à portuguesa, pelas noites de fado e pelos bailaricos. Entretanto, já em pleno estado novo, o Portimonense cumpriu honrosas temporadas nos anos 40. Terminada a Segunda Guerra Mundial, o Portimonense esteve quase a subir à primeira divisão em 3 ocasiões, 46, 48 e 49, sendo que nesta última teve por um triz a subida. De resto, como irão ver, o Portimonense é o clube dos quases. Nos jogos decisivos e nas liguilhas ficava sempre pelo caminho. Nos anos 50, o Portimonense não conseguiu dar seguimento às boas temporadas que fez na década anterior, o que levou a alguns problemas de ordem financeira e ao consequente desinteresse de alguns associados. Nessa altura começou a verificar-se ainda o início do declínio daquela que era a principal atividade económica da região, a indústria conserveira. Até à chegada da primavera do turismo e consequente construção civil, nos anos 70, a região viria a atravessar graves problemas financeiros. Alguns credores recorreram inclusive aos tribunais e o campo viria a ser hipotecado. A situação complicou-se ainda mais quando um desses credores morreu e o filho e herdeiro avançou com uma ação judicial para receber o dinheiro. Em 1958, os responsáveis pelo Portimonense concluíram que a única forma de manter o clube em atividade seria levar o campo a ser vendido em asta pública. E foi o que aconteceu. Os terrenos foram comprados a meias por 2 cidadãos a quem o Portimonense pagaria uma renda anual. Durante os anos 50 e 60, o Portimonense militou sempre na 2ª Divisão Zona Sul, que seria o equivalente à 2ª Liga atual se ela fosse dividida por zonas. Aliás, ainda hoje o Portimonense é o único clube algarvio que nunca jogou abaixo da 2ª Divisão B, que é o equivalente ao Campeonato de Portugal. Em 1966, face às condições precárias do campo e para livrar o Portimonense da despesa que era pagar a renda aos credores, o Major David Neto e a sua esposa decidiram oferecer ao clube estes terrenos, aqui bem perto do Liceu, para a construção de um estádio. A escritura era clara: nestes terrenos só poderão ser construídos equipamentos desportivos para usufruto do Portimonense. Chegaram a aparecer várias maquetes, mas por falta de verba a construção do estádio nunca avançou. Hoje em dia encontra-se neste estado.
Até que chegamos à década de 70, onde o paradigma socioeconómico da região mudou completamente graças ao desenvolvimento simultâneo do turismo e da construção civil. O comércio local começou a florescer, as empresas começaram a prosperar e é com naturalidade que se verifica um aumento de apoios ao Portimonense, que assim vê aumentada a sua fasquia competitiva. As coisas estavam de tal forma que no pico dos anos 80, já com o Portimonense completamente estabelecido na primeira divisão, o pagamento de alguns jogadores já era feito através da oferta de um apartamento. Voltando aos anos 70, apesar deste novo folgo que o Portimonense apresentava, a primeira subida de sempre à primeira divisão, em 76, aconteceu por acidente, já que não constava nos objetivos traçados no início da temporada, tal como viria a acontecer na subida de 2010. O feito histórico foi conseguido sob a batuta do inexperiente treinador Mário Nunes, que tinha acabado a carreira de jogador no Portimonense havia 2 anos. Com um orçamento reduzido, o Portimonense construiu a espinha dorsal da equipa com base em jogadores oriundos de clubes vizinhos, sobretudo aqui do Silves, que forneceu jogadores como Juvenal, Walter e Fernando, que se juntaram ao conterrâneo Custódio, que já era o patrão do meio-campo da equipa de Portimão. Com a subida de divisão, o campo recebeu algumas obras de melhoramento. Foram construídas bancadas, balneários, isto deixou de ser chamado um campo e passou a ser chamado um estádio. No entanto, continua a ser pelado. O arrelvamento só chegaria na época seguinte. O Portimonense estreia-se na primeira divisão na época de 76-77 e a permanência não foi fácil. O treinador Mário Nunes saiu à 16ª jornada, sendo substituído por José Augusto, não o treinador de há 2 épocas, o Magriço. A chicotada psicológica deu o mesmo resultado, isto porque o Portimonense conseguiu a manutenção na última jornada na casa do Montijo, que acabaria por descer nesse ano. Na época seguinte, em 1977, estreou-se o relevado em Portimão. Consta que muitos sócios ajudaram a comprar as sementes e outros tantos vieram semeá-la com as próprias mãos. De resto, muitas obras de melhoramento do estádio só eram conseguidas graças ao voluntariado dos associados. O primeiro autocarro do Portimonense, só para vocês terem uma ideia, foi comprado graças a rifas. Em relação aos equipamentos, a poupança também se aplicava. Como as camisolas tinham um grande desgaste, mas os emblemas bordados eram caros de fazer, eles descosiam-nos das camisolas quando estas ficavam inutilizáveis e coziam novamente nas camisolas novas. Apesar da relvinha nova, o Portimonense acabaria mesmo por descer de divisão. À 6ª jornada, já o treinador José Augusto tinha sido substituído por Mário Lino. Apesar da descida, a confiança no técnico Mário Lino manteve-se e ele conseguiu retribuí-la, não só com a subida, mas também com a conquista do campeonato que aconteceu pela primeira vez. Deste plantel histórico fizeram parte jogadores como o guarda-redes Pinhal, Cícero, Tião, Diamantino, Nelson Fernandes, Nelson Moutinho, adivinhem lá de quem é que ele é pai. E já que estamos numa de adivinhas, adivinhem lá onde é que este plantel está imortalizado? No Museu do Portimonense? Não, à entrada da Sport Zone de Portimão. A legenda diz que é da época 75-76, mas está errada, é mesmo da época de 78-79. Nunca pensei em dizer isto, mas parece que o Belmiro de Azevedo tem feito mais pela preservação da história do clube do que o próprio clube. Como se sabe, a década de 80 viria a ser a década de ouro do Portimonense. Na época de 81-82, o Portimonense conseguiria um excelente 6º lugar sob o comando de Artur Jorge, não sei se vocês conhecem. Ele viria à 4ª jornada substituir o treinador Manuel Oliveira. Fizeram parte do plantel Amílcar Fonseca, que anos mais tarde viria a treinar o Portimonense, Carlos Alhinho e Norton de Matos. O destaque dessa época vai para a goleada 5-1 frente ao Belenenses, os empates frente a Porto e Benfica e a vitória por 2-0 frente ao Sporting, tudo em Portimão. Este estádio, que enchia de 15 em 15 dias, começava a ser assim um reduto difícil para os adversários superarem. Um estádio mesmo à inglesa, com as bancadas bem perto do relevado, cheio de adeptos da casa. Não era fácil passar aqui em Portimão. A época de 82-83, na qual o Portimonense acabaria em nono, ficou marcada pela presença do guarda-redes Damas, já em fim de carreira, mas ainda a defender a campeão. No plantel havia ainda Raul Águas, primo de Rui Águas, e também havia um Dário, brasileiro, sem acento, e marcava golos. Em 83-84 vai-se embora o Raul Águas e vem o primo, Rui Águas, mas não vê sozinho. Vê também um Balacó, vê um Carlos Simões, um Francisco Barão e vê um tal de Vítor Oliveira. E veio também o belga Serres Cadoran, um finalizador nato que em 3 épocas ao serviço do Portimonense marcou um total de 67 golos. O treinador era Manuel José, ou como se diz aqui em Portimão, Managé. A equipa era tão boa que o Portimonense acabou o campeonato em 10º. Mas isto era só um ensaio para o que viria a seguir. Manteve-se a estrutura da equipa, manteve-se o treinador e na época de 84-85 o Portimonense alcança um histórico 5º lugar que lhe garantiu o acesso à Taça UEFA. No Algarve, só o Farense conseguiu um feito semelhante 10 anos depois. Este feito histórico está igualmente imortalizado à porta da Sport Zone de Portimão.
Eles gostam tanto do Portimonense que quando entras lá dentro só encontras à venda as camisolas dos três grandes. 2 épocas depois de ter vindo para Portimão, Vítor Oliveira terminou a sua carreira de jogador e após a insistência do presidente Manuel João, assumiu o comando técnico da equipa do Portimonense. É verdade, estreou-se como treinador e logo na Taça UEFA. O sorteio ditou que o adversário seria o Partizan de Belgrado e eu até tenho aqui um dos cartazes originais dessa partida. Naquela noite de 18 de setembro de 85, o estádio foi pequeno para tanta gente. De resto, foi uma noite de estreias. Estreia de uma equipa algarvia nas competições europeias e estreia da iluminação artificial do estádio. As 4 torres de iluminação custaram na altura 35 mil contos. E a primeira mão em casa até que não correu mal. Vitória por 1-0. Experiente como o Partizan. Muito público nas bancadas. Na segunda parte, logo aos 2 minutos, o Portimonense abriu o ativo. Quita de cabeça. Só que na segunda mão, em Belgrado, 4 secos. 16 terço Portimonense. Sim. Marija Vitala. I evo sada još jedne prilike za Partizan i to je 3:0. Nebojša, Partizan i ponovo je tu bio. Na época seguinte parece que o gás foi começando a acabar. Após uma derrota pesada na casa do Belenenses por 5-0, Vítor Oliveira sai do comando técnico da equipa e entra Paulo Roberto, que ainda foi a tempo de conseguir deixar o Portimonense em 10º lugar. O destaque dessa época vai para o patrocínio das camisolas do Prisonic. Na época de 87-88, o treinador Paulo Roberto fica só até à 5ª jornada, depois de 4 derrotas de seguida, e o Portimonense chama um jovem treinador de olhão chamado Manel Cajuda. Não sei se estão a ver quem é. E ele conseguiu safar o Portimonense da descida que parecia certa e acabamos num 13º lugar. Com a subida do Farense, começaram também a aparecer os derbys algarvios de primeira divisão. Primeira parte do derby algarvio sem chama nem emoção. Farense e Portimonense apenas se defrontaram 5 vezes em jogos da primeira divisão, o que é manifestamente pouco para se constituir uma rivalidade antiga, sólida e com curiosas tradições. Também em Portimão existe uma tertúlia fervorosa de adeptos do Portimonense que se reúne diariamente junto à sede do clube. O senhor gosta sempre que o Portimonense vença e o Farense perca? Ganhe, nem que seja com cascalheira. Sem dúvida. Que o Farense perca? Não. O Farense desde que joga com outras equipas, gosto que ele ganhe sempre. Menos com o Farense, menos com o Portimonense. Isso é lógico. Essa época ficaria ainda marcada por aquele que seria o dia mais trágico da história do Portimonense. No dia 8 de abril de 1989, um autocarro despistou-se perto de Tunes e o acidente causou 12 mortos e 35 feridos. Os adeptos dirigiam-se para a cidade do Porto para assistir a um Boa Vista Portimonense que iria acontecer no dia seguinte. Um dos pneus traseiros do autocarro rebentou, o motorista perdeu o controle, o autocarro caiu numa ribanceira e captou. No dia 10 de abril, Portimão assistiu à maior cerimónia fúnebre até à data. Tiveram que vir carros funerários de Faro e de Messines porque os que havia na cidade não eram suficientes e uma multidão acorreu ao funeral em sinal de homenagem. E como se isto já não fosse o suficiente, na época de 89-90 aconteceram mais 2 tragédias. O Portimonense desceu de divisão e eu nasci. Nunca vou deixar de me sentir culpado por causa disto. Não há coincidências. Essa época acabaria ainda por ficar marcada pelo episódio da pedrada ao Pinto da Costa, que as pessoas mais antigas jamais irão esquecer. Foi um jogo feio este Portimonense Futebol Clube do Porto. Mau futebol, muitas faltas, pouca emoção e um árbitro desastrado. Curioso é este lance em que a bola bateu nas pernas do fiscal de linha, que só pode estar para lá da linha lateral, e o jogo prosseguiu. Para cúmulo, Skoda, capitão de equipa, veria o cartão amarelo. Mas o árbitro do encontro estava nitidamente desorientado e foi acumulando erros. Aqui, João Pinto, com um toque de cabeça, fez sair a bola pela linha de fundo. José Guímaro achou que era pontapé de baliza. Nas bancadas, os ânimos estavam ao rubro. O único gol da partida surgiu aos 23 minutos. Um lance que, em nossa opinião, começa com uma falta de Demol que parou a bola com o braço. Quase no final, surgiu o lance mais polémico do jogo. Semedo atrasou a bola para Vítor Bahia, José Pedro interpôs, adiantou a bola e caiu quando Vítor Bahia lhe tocou.
Lembra vocês só que o árbitro José Guimar foi o único árbitro em Portugal que até agora foi condenado e preso por corrupção desportiva. Só para vocês terem uma ideia. Os ânimos exaltaram-se e já no final do jogo, no portão de saída do estádio, onde se encontrava o autocarro do Porto com toda a comitiva, rodeado de adeptos do Portimonense, Pinto da Costa terá alegadamente levado uma pedrada na cabeça à porta do autocarro. Algumas pessoas que lá estiveram relatam que o presidente do Porto, depois da alegada agressão, terá dito que enquanto ele fosse vivo, o Portimonense jamais jogaria na primeira divisão. E a verdade é que se o Pinto da Costa tivesse morrido em 2009, esta profecia tinha mesmo acontecido. A verdade é que pouco tempo depois, Pinto da Costa aparece no programa Domingo Desportivo com um penso na cabeça. Agora, vir afirmar há corrupção no futebol como em qualquer outra questão, quem souber casos desses, das duas uma, ou os denuncia por obrigação e então presta um serviço à seriedade de todos que estão envolvidos no fenómeno, ou se não tem provas tem que estar calado, porque senão podemos pensar muita outra coisa. Coitado do Pinto da Costa, pá, tão inocente. Mal sabia ele as escutas que nós viríamos a ouvir uns anos depois. A verdade é que se inicia assim uma longa travessia no deserto, já que o Portimonense só regressaria à primeira divisão 20 anos depois. Na época 90-91 foi criada a Liga de Honra e o Portimonense foi logo estreá-la. O objetivo era subir imediatamente, mas o Portimonense não foi além de um 8º lugar. Agora, uma história caricata. O Portimonense já tinha decidido despedir o treinador Manuel Oliveira e iam anunciar a saída dele no final do jogo contra o Barreirense, no Barreiro. Até porque o treinador brasileiro que o vinha substituir, Luís Joubert, já estava em Portugal para assinar. Só que acontece que nesse jogo, o Portimonense ganhou ao Barreirense 9-0. 9-0. Fica um bocadinho esquisito tu despedires um treinador depois dele ganhar 9-0, né? Ainda falam vocês do Marco Silva. Mas felizmente o brasileiro Luís Joubert era tão bom que antes do Natal já estava na rua. Carlos Alhinho foi quem tomou o seu lugar. E nessa época subiram Passos de Ferreira e Torriense. Adivinhem por quem é que foram treinados? Por Vítor Oliveira e por Manel Cajuda, respectivamente. Em 91-92 as coisas não correram de feição. Contrataram-se uma série de argentinos que não vingaram e o treinador Pablo Centrone acabaria só por ficar até à 5ª jornada, sendo substituído por Amílcar Fonseca, que jogou no Portimonense nos anos 80 e que ainda hoje é sócio do Portimonense e vai com a gente ver a bola ao estádio. Mas o desfecho nessa época acabaria mesmo por ser a descida do Portimonense à 2ª Divisão B. Amílcar Fonseca manteve-se como treinador, o que viria a dar frutos, já que iria conseguir a sua primeira subida ao serviço do Portimonense logo na época seguinte, em 92-93. Entre 95 e 2001, o Portimonense não saiu da 2ª Divisão B. E é precisamente nessa altura que eu começo a ir à bola com o meu pai e a ganhar o chamado peixinho. Na temporada de 2000-2001, Amílcar Fonseca volta a conduzir o Portimonense até à 2ª Divisão de Honra, que já se chamava 2ª Liga. E tinha nomes no plantel como Rui Loja, Rui Alves, Eufigénia, Humberto, Helder Clara, Vado, Humberto, já disse Humberto, eu não sei se disse Humberto, é ser que o Humberto corria bué e eu lembro-me de ver os jogos e o Humberto corria para caraças. Enfim, era um plantel muito fixe, meu. Era um plantel muito bom. O Portimonense começa em beleza o novo milénio ao regressar à 2ª Divisão com uma bela prestação. O objetivo era a manutenção e a equipa, ainda comandada por Amílcar Fonseca, acabou o campeonato em 6º lugar. Em 2001-2002 começa a pairar em Portimão o fantasma do "eles não querem subir? Eles não querem subir?" Era uma coisa que eu ouvia muito na bancada. "Eles não querem subir?" O Portimonense esteve nos primeiros lugares durante praticamente o campeonato inteiro e a malta já começava a acreditar num regresso à primeira divisão, que nessa altura já se chamava Superliga. A desilusão foi justificada por um surto de lesões que aconteceu na reta final do campeonato. Na última jornada, o estádio do Portimonense encheu para ver esse inesquecível Portimonense Estrela da Amadora. Matematicamente, o Portimonense ainda podia subir se no outro jogo que estava a acontecer à mesma hora, a Naval perdesse no terreno do Rio Ave. Ora, como isso não estava a acontecer, o Portimonense a ganhar por 2-0 deixou-se perder por 3-2 frente ao Estrela da Amadora e assim subiu o Estrela em vez da Naval. E hoje em dia essas duas equipas estão muito fortes, não estão? Eu era uma criança, mas eu já estava nesse jogo e eu lembro-me de ter visto no final do jogo muitos sócios a rasgarem os cartões de sócio, a dizer que nunca mais punham os pés no estádio, e isso marcou-me bastante. Eu nessa altura comecei a perceber que aquilo que unia os adeptos aos clubes não é propriamente o amor incondicional que eles têm pelos clubes, mas sim as vitórias. As vitórias é um barómetro de pessoas nos estádios. E é chato. Parece que quanto mais o Portimonense perdia, mais eu gostava do clube,
porque mais sentia que o Portimonense precisava de mim e do meu apoio. Uns tempos depois, os meus pais divorciaram-se e eu deixei de ter propriamente forma de ir à bola, até que quando tinha 17 anos, a minha mãe me ofereceu um cartão sócio do Portimonense e desde então tenho pago sempre as cotas todos os anos e raramente falho um jogo em casa. Já lá vão praticamente 11 anos. Lembram-se de ter dito que em 1958 o estádio foi comprado em asta pública por 2 cidadãos e que o Portimonense tinha que pagar uma renda anual? Entretanto, os herdeiros desses cidadãos reclamaram legitimamente os terrenos do estádio e o caso avançou para os tribunais. O Portimonense viu-se assim impedido de utilizar o estádio e em 2006 teve que andar com a casa às costas, a 70 km de Portimão, no estádio Algarve. A Câmara Municipal veio mais uma vez em auxílio do clube, resolvendo a situação e comprando os terrenos aos herdeiros. O Portimonense regressa à casa em fevereiro de 2007 e o estádio passa assim a ser municipal. Durante esses anos, o Portimonense fez campeonatos miseráveis, ficando sempre na última metade da tabela e muitas vezes um triz acima da linha d'água. 2003-2004, 16º. 2004-2005, 14º. 2005-2006, 12º. 2006-2007, 14º. 2007-2008, 11º. 2008-2009, 13º. Nessa época, o Portimonense atualiza o seu emblema para a versão atual. As letras PSC já não aparecem tão entrelaçadas e o nome Portimonense aparece completo. A águia banal dá lugar à águia de Bonelli, uma espécie de rapina que, apesar de estar em vias de extinção, é muito comum na bacia do Mediterrâneo e frequentemente avistada no Algarve. Mas ninguém poderia prever aquilo que viria a acontecer na época de 2009-2010. Com um dos orçamentos mais baixos da segunda divisão, que entretanto também já se chamava Liga Vitalis, o Portimonense sobe acidentalmente à primeira divisão 20 anos depois da última presença. E até já contei algumas vezes a história de como vivia esta subida de divisão. Calhou que a última jornada fosse em Oliveira das Meias, fora, e o Portimonense tinha que ganhar ou tinha que empatar para conseguir a subida, e nesse mesmo dia eu estava na Benção das Pastas, ou na Queima das Fitas. E onde é que isso foi? No estádio de São Luís, o estádio do Farense. Toda a gente feliz por ter acabado o curso e eu com os ouvidos encostados ao rádio para ouvir o relato. Nesse jogo ganhamos por 1-0, gol do Wilson Eduardo, esse mesmo, e eu aqui todo feliz porque finalmente consegui festejar a subida de divisão no estádio de um clube rival. Na desfazente Fara, estava de jante de sair de Fara, ir para Portimão, onde iria esperar os jogadores e fazer a festa no Largo da Câmara, o Largo 1º de Maio, e foi mesmo uma das noites mais espetaculares que eu já vivi, porque a subida de 2010 soube muito melhor do que esta subida agora, porque foi completamente inesperada, foi completamente acidental e as coisas assim sabem sempre muito melhor. O Portimonense subiu, é 1h15 da manhã e o Portimão está em festa, está acordada. Então festa, É a cerimónia, pessoal! E pronto, vamos para o Largo da Câmara, pessoal. Vamos para o Largo da Câmara festejar e esperar os jogadores. Mas já a alegria do regresso à Primeira Liga foi atenuada pelo facto do Portimonense ser novamente impedido de utilizar o seu estádio, desta vez porque não tinha condições para disputar jogos da Primeira Liga. De regresso ao estádio Algarve, onde jogámos durante praticamente toda a época. Quando as obras no estádio finalmente acabaram, já era tarde demais. Dos 5 jogos disputados aqui em Portimão, o Portimonense só perdeu um e foi contra o Futebol Clube do Porto. Resumindo, na época de 2010-2011
fomos matar saudades da Primeira Liga. Fomos lá, vimos como é que aquilo estava e depois voltamos logo para baixo. Voltámos tão para baixo que na época seguinte, em 2011-2012, ficámos em último lugar. Só não descemos de divisão porque nessa época o Varzim não tinha dinheiro para inscrever a equipa nas competições profissionais. A partir desse susto, os ares começaram aparentemente a mudar, já que na época de 2012-2013 o Portimonense acabou em 6º lugar. Foi aquela época, não sei se vocês se lembram, que o Belenenses desceu e que ficou na 2ª divisão e queria subir rapidamente e fizeram para aí 600 pontos. Na época de 2013-2014 o Portimonense acabou em 7º. Em 2014-2015 chega à SAD do Portimonense o empresário Teodoro Fonseca como investidor maioritário, que é um agente de jogadores como o Hulk, e ele viria a revolucionar o clube num curto espaço de tempo. Nessa época o Portimonense acabaria por ficar a meio da tabela, num 14º lugar, num campeonato com 24 equipas. Mas na época seguinte, como todos se lembrarão, que foi o ano em que o Chaves subiu, o Portimonense acabaria por ficar em 4º lugar com os mesmos pontos do Feirense, que também subiu. E o resto já vocês sabem, com jogadores como Fabrício, Paulinho, Everton, Ricardo Pessoa, Ricardo Ferreira, Zambujo, Pires, sei lá, tantos outros, e com a ajuda de Vítor Oliveira, que regressa a Portimão já consagrado com o estatuto de mestre das subidas, o Portimonense sagra-se assim campeão da Liga Ledman Pro e regressa ao primeiro escalão, de onde os adeptos esperam que nunca mais saia. É pelo menos espero. Na Taça de Portugal, o melhor que o Portimonense conseguiu foi chegar às meias finais por 3 ocasiões. Em 83 e 87 foi eliminado pelo Benfica. Em 88 foi eliminado pelo Vitória de Guimarães. Quanto à Taça da Liga, ainda todos se deverão lembrar da brilhante prestação do Portimonense na época de 2015-2016, onde ficou em primeiro lugar do grupo ao vencer o Aroca, Passos de Ferreira e Sporting. Onde acabou por ser eliminado nas meias finais pelo Marítimo. Mas não sem antes bater o recorde da melhor prestação por parte de uma equipa da 2ª Liga. Estes foram os momentos mais importantes da história do Portimonense Sporting Clube. Havia muito mais para contar, mas o meu objetivo era que as gerações mais novas tivessem acesso a um resumo alargado dos feitos do clube. Espero que tenham gostado desta espécie de documentário. Acredito que, além de terem ficado a conhecer um pouco melhor um clube histórico português, conheceram também um pouco melhor a mim e o orgulho que tenho em ser representado por um clube tão humilde, mas tão resiliente. Para mim, ser de um clube pequeno é ter a coragem de colocar de lado o ego e a vaidade e saber lidar com dignidade com as falhas, com as derrotas e com o nada. Para mim, só sabe ganhar quem tem a humildade de saber perder. Era positivo, não só para o Portimonense, mas para o panorama futebolístico nacional, que as cidades e os cidadãos começassem a ter mais orgulho nos clubes locais. Gostava muito que a festa que vimos em maio passado, onde Portimão se engalanou de preto e branco durante uns dias, fosse um gatilho para manifestações semelhantes no futuro. É uma verdade incontestável que um clube só terá a dimensão que os seus adeptos lhe permitirem. Esta foi a minha homenagem e a minha prenda para o Portimonense Sporting Clube. Parabéns por estes 103 anos de história e a todos aqueles que ajudaram a fazê-la. Vemo-nos no estádio.